ler João 6,5, tem alguns versículos, né? O 6,5 está escrito assim, ó. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinham em sua direção, disse a Felipe: aonde compraremos pães para lhes dar de comer? Né, ele sabia de onde ele ia tirar, como ele perguntou para aquele cego lá: o que queres que eu te faça? Aí o cego falou: que eu vejo. Então Deus sabe tudo que a gente quer. Quando nós dobramos o joelho para orar, Deus já sabe a nossa petição e o desejo do nosso coração, né? Aí, em seguida, mas disse apenas para provar, né? Provar Felipe, né? Pois ele sabia o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente que cada um receba um pequeno pedaço de pão. Aí um dos discípulos, André, irmão de Pedro, disse: Jesus, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. 2 peixes pequenos, não era um peixe grandão, era 2 peixes pequenos, senão não caberia no pão, né? 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei, aí já é Jesus que diz: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. E assim assentaram-se os homens em números de quase 5.000. E esse texto ele me intriga, né? Esse jovem, né, que estava com esses peixes, e havia um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Isso me intriga. Como que Jesus ia fazer? Porque naquela época não podia comer peixe com couro, só com escama. Então aquele peixe, aqueles 2 peixinhos que aquele rapaz levou, ele já estava frito. Porque aquele rapaz levou aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixinhos pequenos, 2 peixes pequenos, para lanchar. Porque ele não sabia se ia ficar o dia inteiro, né, ouvindo a pregação de Jesus, na presença de Jesus. Então ele já pensou, falou: eu vou e levo os 5 pãezinhos, né? Eu corto cada peixe no meio, assim, reto, e vai caber em 4 pãozinhos, porque vai dar 4 pedaços, então dá para me comer 4 pãozinhos. Mas sobrejou um pão, aí ficaria um pão sem o peixe, né? Ficaria um pão sem o peixe. E aí o que acontece? Aquele só podia estar frito, só podia, porque aquele rapaz não podia andar o dia inteiro com Jesus e aquele peixe não tá temperado e frito, sabe? Porque senão aquele peixe começava a cheirar mal. E eles não iam ali tirar escamas daquele peixe, não ia ali limpar aquele peixe, não. E não ia fazer um monte de fogo para fritar milhares de peixes, porque tinha 5.000 pessoas. Então aquele rapaz já veio preparado. Quando ele foi ouvir a palavra de Deus e foi ouvir o que Jesus falava, ele já foi preparado, tanto para se alimentar espiritualmente como materialmente. Ele não sabia quanto tempo Jesus falaria, ele ficaria na presença de Deus ali ouvindo as coisas de Deus. Então ele foi preparado, mas ele não sabia que aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos serviria para alimentar mais de 5.000 pessoas, 5.000 pessoas, e que até hoje nós falamos sobre isso, né? Uma certa atitude às vezes que nós tomamos serve para alimentar várias pessoas, certos comportamentos bons que nós temos para conosco, mas nós não sabemos que aquele comportamento bom que está sendo conosco pode passar para outras pessoas. Às vezes uma palavra que nós falamos e aquela palavra pode servir para a pessoa, pode acalentar uma alma, acalentar um coração. Então sempre leva alimento vindo de Deus e sempre leva alimento vindo daqui da terra para que você possa alimentar as pessoas também. Distribua a palavra, que é o alimento espiritual, mas distribua, seja útil também com aquilo que Deus te deu. Né? Então aquele jovem levou aqueles peixinhos, já levou frito. Quando Jesus fez aquela multiplicação daqueles peixes, já fez os peixes já fritos e temperados, já limpo, sem escama, sem nada.
porque que nem eu falei, naquela época, no tempo da lei, não podia se comer peixe com que tinha couro, só os que tinham escama. Então aqueles peixinhos já não tinha mais escama e aqueles peixinhos já estavam fritos. Né? Então aquele jovem ia fazer, que nem eu comentei, ia fazer, pegar dois daqueles peixinhos, dividir ao meio e pôr um em cada pão. Ia sobrar um pão para colocar o peixe. Porque já, para eles já só ia comer 4 pãezinhos. Mas o que aconteceu? Aquele pãezinhos que ele levou e aqueles peixinhos, 2 peixinhos que ele levou, que fala que é um peixe pequeno, serviu para alimentar milhares de pessoas e você não sabe se você tem algum alimento para distribuir para alguém. Às vezes fala, não, eu vou deixar em casa, não vou levar, né? Mas saiba que às vezes o que você faz serve para alimentar alguém. E lá na frente eu acho assim interessante, né? Então, depois de tudo o ocorrido, aí fala assim, e quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, aí já é Jesus falando, recolhei os pedaços que sobraram e que nada se perca, né? Porque não se deve jogar alimento, né? Então você tem que, quando você for comer, você põe o suficiente no prato que dê para você comer. Depois, se você sentir mais vontade, você põe mais um pouquinho, né? Porque às vezes você está ali tendo abundância, mas alguém está tendo necessidade do pão, né? E interessante, aí fala assim eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada. Engraçado que ele só fala que sobejou só o pão, porque geralmente a mistura, né? A mistura a gente come, às vezes a gente põe um pratão para comer e a gente só come a mistura e deixa o restante do coisa, porque sabe, às vezes a pessoa não está sem fome, às vezes a pessoa está passando por alguma angústia e só se alimenta da mistura e não come do arroz, do feijão ou do macarrão, dependendo da cultura que nós vivemos, que a pessoa vive, né? Ela só come aquele porque está angustiada, né? E naquelas pessoas não foi diferente. Ele multiplicou o peixe na quantidade que foi dado para ele, 2 peixinhos, e multiplicou o pão na quantidade do pão que foi 5, teve 3 pães a mais do que 2 peixes. Então o pão teria que sobejar, teria que sobrar. Mas Jesus falou, não jogue fora, não perca, né? Jesus falou aqui no versículo 12, quando estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos de pedaços de pães cevados, deixando, porque aqueles que haviam comido, então, vendo aqueles homens o sinal de Jesus realizado, disseram, esse é verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo, né, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele quando ele multiplicou o pão, aquele pãozinho já estava preparado, aquele jovem já foi preparado para se alimentar tanto espiritualmente como materialmente, ele foi preparado. E ele nem imaginou que aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos serviriam para matar a fome de muitos. Então esteja sempre preparado para saciar a fome de alguém, para matar a fome de alguém, seja ela espiritual, né, como Jesus estava fazendo naquele momento, como aquele jovem que sem imaginar matou a fome de outras pessoas através do milagre que Jesus fez com aqueles 5 pãezinhos e com aqueles 2 peixinhos. Então esteja sempre pronto, né? E como todo ser humano a gente faz isso, a gente dá mais valor à mistura do que o restante do alimento, né? E foi isso que Jesus me mostrou. Quando eu comecei a ler, Jesus falou assim, aqueles peixinhos, eles já estavam fritos. Eu multipliquei o que estava frito, eu não ia tirar a escama, eu não ia limpar, eu não ia fazer vários fogos para fritar, não, já estava frito, porque aquele jovem já veio com aquele peixe preparado para comer com o pão, porque se ele não tivesse preparado, aquele peixe ia cheirar mal durante o dia inteiro. É isso aí, Deus abençoe.